Só para vocês entenderem um pouquinho o currículo dele, gente, ele tem 4 apresentadoras Não, tinha, agora já deu uma defasada. Ah, já saiu. Acho que até uns 2 meses atrás ou 3 meses, as 4 estavam lá. Eram 4. 4 apresentadoras em rede nacional da TV Globo, que foram alunas dele. Uma da TV Mais e da Band agora. Tem Isabela Camargo, da Hora 1. Lilian Fernandes, da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Milena Machado, uma graça, ela também, do Alto Esporte. E Cristina Vieira, do Globo Rural. Explica um pouquinho, eu queria que você falasse também da importância da comunicação para o crescimento da carreira como um todo, né? Eu acho que é importante a gente falar nisso em um momento em que todo mundo, talvez a gente estivesse generalizando, mas muitas pessoas buscam através do YouTube e através das redes sociais se mostrar ou mostrar aquilo que a pessoa faz, né? Então, mais do que nunca, o seu trabalho é essencial. Sim. No inglês, hoje, tem um termo chamado prosumer. 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 O que é o prosumer? Ele é o consumidor e formador de informação. Então, ele produz e consome informação. Hoje, todo mundo tem o seu iPhone, seu iPad, seu smartphone, e ele pode se comunicar o tempo todo e informar. Então, está acontecendo um acidente na rua, ele vai lá, filma o acidente, posta no vídeo, posta no YouTube, posta na rede social, e ele passa também a ser um informador. Então, todo mundo hoje consome informação e produz informação. Só que o mais importante dentro dessa história toda é você ser claro. Eu sempre digo que o mais importante não é parecer bonitinho na fita, né? Mas ter clareza na informação, para que a pessoa olhe, sinta que você está falando com ela e possa conversar com você. Entendi. Ou seja, menos é mais. Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. Depende. Eu acho que o mais importante aí é você aprender quem é você. Entendi. Tá? Por quê? Porque eu tenho corpo, eu tenho voz, eu tenho emoções. Tem expressão também. Tenho tudo. E eu tenho que conhecer esse equipamento. Se eu não conheço esse equipamento, é como um mecânico que não conhece a chave de fenda, o alicate, o que eu faço com ele e tudo mais. E aí faz bobagem. Mas quando você conhece melhor a si mesmo, e aí o conhece a ti mesmo é super importante, né? Quando você conhece melhor a si mesmo, o teu equipamento começa a trabalhar ao seu favor. Entendi. E não contra você. Quando se fala em televisão, a gente está falando de proximidade, de lente, tudo isso é muito mais próximo, muito mais íntimo. Mas quando se fala de rádio, também a proximidade existe, mas você tem um recurso a menos, que é a imagem. Sim. Então você tem que ter um esforço maior. Por isso o rádio time é outro, né? E o rádio é uma escola mais difícil. É verdade. Né? Porque você tem que passar a imagem através da voz. Né? Aqui você fala, olha que lindo isso aqui, é só focar. E aqui está o objeto que você precisa ver. É a imagem. E no rádio? No rádio eu vou ter que descrever esse objeto, falar das luzes, das cores, trazer na voz toda a concretude, né? A nuance e a concretude do objeto. Então são trabalhos que eu considero o rádio mais difícil, em termos de... É uma escola mais difícil. É verdade. Tá? A pausa, né? Tem que ser mais curta, mais de um segundo fora do ar, você... Parece uma eternidade. Essas coisas se complicam. E quando se fala das pessoas do cotidiano, você tira o jornalista do foco e vê que todo mundo hoje, de alguma maneira, está se expondo. É verdade. Né? Nas redes sociais, no Instagram, Sim. no dia a dia, na conversa do dia a dia. Tem muita gente que ficou famosa nas redes sociais, que é famoso nas redes sociais, os famosos digital influencers, são muito famosos em sua rede social para um público segmentado e se você encontrar na rua, você não sabe quem é. Sim. Né? Sim. Então, o que e com salários bem mais altos do que profissionais de rádio e televisão aberta. Agora, o interessante é que o curso que você dá, independente se essa pessoa vai trabalhar na televisão, se ela vai trabalhar no rádio, se ela vai trabalhar no YouTube, por exemplo, fazer esses vídeos, você consegue, através desse seu método, ensinar a melhor forma dela se pôr em frente às câmeras. Sim. Né? E isso faz toda a diferença. Sim. É igual uma luz. Uma coisa é gravar um vídeo sem luz, outra coisa é gravar um vídeo com luz. Sim. Então, eu acho que eu decidi trazer o Pedro aqui, não pelo fato também de você ter sido meu professor, mas pelo fato de que as pessoas buscam cada vez mais atuarem hoje em dia à frente das câmeras. Mas a gente vê cada coisa que fala, puxa, se tivesse feito o curso do Pedro, estaria diferente, não é? Qual é o seu grande diferencial, Pedro? Eu acho que o meu maior diferencial é que eu uso a era do conhecimento para o aprendizado. E como é que eu faço isso?
Eu uso tudo que a gente sabe de conhecimento. Aliás, isso tem gerado uma grande crise de ansiedade. O mal da nossa sociedade hoje praticamente é a ansiedade. É verdade. Uma criança que tem acesso, por exemplo, à internet com 1 ano e meio, 2 anos, Meu Deus. ela chega, e hoje chega mesmo, 1 ano e meio, 2 anos ela já está tendo acesso. Ela chega aos 5 anos de idade com mais informação do que um imperador de Roma na antiguidade. Meu Senhor. Então, você imagina a ansiedade que a gente tem. Né? Imagina tantas informações sendo bombardeado o tempo todo e também sendo obrigado a expor e colocar informações. Então, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Talvez o meu trabalho seja, em essência, a capitulação, o arrendamento, a junção de vários conhecimentos, que vão desde a psicologia, desde a semiótica, desde o trabalho da língua falada portuguesa, do trabalho da expressão corporal, do trabalho da emoção. O todo. Do todo. É um conjunto de coisas, É um conjunto de coisas. E os conhecimentos estão todos aí para a gente pegar. Nunca estivemos num momento tão legal da história, porque eu sou da época ainda que eu ia para a biblioteca. Eu então, também. quando a gente ia estudar, lá vamos nós entrar na biblioteca, tirar o pó e ficar lá horas e horas e horas e horas. Da época da Barça. Sim. Hoje a gente dá um clique, digita lá, Pai Google e tal, e o Pai Google segundo. desce o que a gente precisa. Às vezes o Pai Google baixa espírito ruim, mas coisa normalmente ruim. ele passa e oferece para você aquilo que é legal. Então, quando eu penso, eu sou um comunicador, né? E aí a gente tem que separar. Quando eu trabalho com jornalistas e locutores, é um trabalho muito específico, bem aprofundado, porque exige um grau de expectativa, de formulação muito mais complexo do que uma pessoa no seu cotidiano. Mas é importante frisar que a pessoa que está no cotidiano, ela também precisa dessa informação, de certa forma, mais leve, mas que ajuda bastante. Por exemplo, o importante não é o que você é, mas o que você parece ser. Né? E muitas vezes, e aí a gente cai na Gestalt, né, que é uma área da psicologia que estuda exatamente isso, que é como você se vê e como os outros te veem. Sim, às vezes você diferente. se sente, eu sou incompreendido, eu sou incompreendida, eu falo as coisas, ele sempre entende ao contrário. Né? E muitas vezes isso está acontecendo pela forma. O teu sentimento é verdadeiro, as suas intenções são verdadeiras, mas a forma que você está expressando isso Está errada. está errada e está chegando com ruído do outro lado. Fala. Para quem você indica o seu curso? Bom, o curso para jornalistas e locutores eu indico para qualquer jornalista e locutor, independente se ele tem 1, 10, 20, 30 ou 40 anos de profissão, porque é um trabalho bem aprofundado mesmo e a gente sempre dá um salto muito grande. Inclusive, boa parte dessas apresentadoras já tinham pelo menos uns 10 ou 15 anos de profissão, como foram ser minhas alunas. Legal. E é bom porque você também, enxergando de fora, mostra para esses profissionais o que está errado. Né? Sim. Eu, por exemplo, quando eu me assisto, eu assisto todos os programas que eu faço, todas as entrevistas que eu faço. Isso é bom. Eu olho, eu falo, eu não acredito que eu fiz isso. Por que eu falei? Por que eu pus a mão? Então, eu me enxergo como telespectadora. Isso é importante, Né? o distanciamento. Então, é importante a pessoa fazer essa reciclagem com o seu curso por conta disso. Vamos ver a pesquisa. Uma pesquisa nos Estados Unidos, em Los Angeles, na Universidade de Los Angeles, chegou a alguns dados bastante impressionantes nesse sentido. Por exemplo, mais de 50% da comunicação humana ocidental é feita através de gestos. Isso pode ser gestos descritivos, sei lá, estou falando de uma bola, ou gestos simbólicos, tá ok, isso está ruim, ou está mais ou menos. Podem ser gestos expressivos, eu posso sorrir, expressar uma emoção. E existe o chamado gestos discursivos. Cerca de 6% da comunicação humana, e eu não estou brincando não, você que está assistindo, 6% é feita com o sentido da palavra em si. Ou seja, quando eu digo eu te amo, eu estou dizendo eu te amo. Quando eu digo eu te odeio, eu estou dizendo eu te odeio. Só 6% é feito assim. E cerca de 36% é feito através das nuances da voz. Como por exemplo? Ou seja, se eu chegar para você e falar assim, ô Isabelle, você sabe que eu te amo, né? Não é verdade. Se eu chegar para você e falar assim, Camille, você sabe que eu te odeio. Também está errado. Claro que o que vai valer não é o que eu falo, é o modo que eu falo. Então, o importante não é o que você fala, é como você fala. Eu acho que por isso tem dado tanta confusão essa história de WhatsApp. Vocês já viram? Hoje em dia as pessoas se comunicam por WhatsApp. E às vezes você está num carro, às vezes você está ocupado e a pessoa te pergunta e você responde. Só que a comunicação é por palavras. Sim. Então, quantas e quantas vezes eu, por exemplo, na hora de digitar, tem a correção, aparece o nome da pessoa em letras garrafais. Letras... Que você Aí tá a pessoa gritando? responde assim, você está brava? Eu falo, não, foi sem querer, foi o corretor. Porque ela está associando a uma nuance vocal. Exatamente. Que é o grito, falar
alto. Né? Então, às vezes, a gente não está muito preocupado em como nós estamos falando, a gente está muito preocupado em o que eu preciso falar. Eu preciso falar para o fulano fazer tal coisa. Mas você fala desse jeito, mas eu pedi por favor, mas como você pediu por favor? Com que tom você colocou o seu por favor? Isso você ensina no curso? Bastante. É um trabalho intenso nessa área, intenso. Até para poder dividir o que é importante, o que é informação e o que não é informação. Porque também ficar mexendo os braços, mãos e corpo de qualquer maneira, falando, balançando, indo para frente, indo para trás e não querendo dizer nada, isso é o que a gente chama de gesto discursivo, gesto dispersivo. Entendi. As pessoas se afastam e perdem a atenção sobre você, ou seja, ela começa a prestar atenção naqueles gestos bagunçados e quando elas voltam para você, elas já não sabem mais o que você estava falando. Entendi. Agora, quando você usa o seu gesto para reforçar a informação, e a gente fala tanto de rádio como de TV, por exemplo, eu cheguei a falar assim, então, era uma mesa redonda, com os pés pontiagudos e ficava numa área muito alta. Você está ilustrando. Eu estou ilustrando ao mesmo tempo que eu estou. Então, você presta atenção no meu gesto e reforça aquilo que faz da minha voz. Agora, você fala assim, olha, era uma mesa redonda com os pés pontiagudos que ficava numa área muito alta. Você vai prestar atenção. Estou voltando para a escola, ele está falando, eu estou lembrando das aulas. Você vai voltar atenção para o meu movimento e vai perder o meu sentido de fala. Interessante isso. E aí a comunicação se perde. Vocês viram, gente? Olha, ele está falando que ele dá curso para jornalista, apresentador, locutor, mas qualquer pessoa que quer aprender a se comunicar pode fazer o curso. Isso que é bárbaro. É o curso de comunicação, expressão e media training. Olha que bárbaro. Um curso separado dos jornalistas, porque não dá para misturar uma coisa com a outra. Esses profissionais com não profissionais. Mas existe um trabalho específico com não profissionais que buscam não só falar numa palestra, se expor numa reunião, como ganhar mais presença no discurso, não ficar no encolhimento, né? Aquela coisa de se afundar meio na cadeira, né? De ficar, usar eu estou vendo essa postura nessa cadeira, é interessante a gente falar isso. Eu já entrevistei muita gente nessa poltrona, né? E quando as pessoas vêm aqui, eu presto bem atenção de como cada um vai se posicionar. Eu mesma, tem dia que eu fico assim, de perninha cruzada, tem dia que eu gosto de ficar mais pra frente e ficar assim. Cada dia eu tô de um jeito. E o que me chamou a atenção foi que na hora que você sentou, você se posicionou de um jeito que na câmera você ficou ótimo. Sim. Isso tudo faz parte do curso? Faz parte do processo técnico. Então me ensina, como é que eu tenho que sentar? Televisão é que nem fotografia, tá? Vamos explicar para o teu fã direitinho e para você também. Fotografia é só altura e largura. Fotografia é bidimensional, ela não tem profundidade. Né? Tudo que a gente faz em televisão, profundidade, é efeito de ótica. Então, você cria um fundo que tem uma certa distância para criar um vasinho, umas mesinhas, para dar a impressão de que existe uma perspectiva, mas ela não existe. Ela é chapada. Sim. Tá? Então, quando normalmente você encosta, essa poltrona particularmente, ela propicia isso. Não é? Né? Ela é confortável. Aí você tende a querer se encostar. Ela dá full house. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo. Que gostoso, vou ficar aqui, vou parecer muito natural. Aqui, deixa eu ver. Só para quem não está no vídeo, né? Para quem está aqui entre nós, a gente consegue ver essa curvatura aqui, ó. Olha a diferença, gente, de como ele estava e como ele está agora. Essa curvatura, ela não é perceptível no vídeo. Então, a sensação de você que está me assistindo é que eu fiquei achatado. É verdade. Eu achatei. Quando eu venho para frente, eu me alongo. Como não existe perspectiva, você não tem uma sensação de que eu estou muito longe. Tem a impressão que ela está muito próxima a poltrona. Na verdade, ela está aqui no fundo, mas como não tem perspectiva. E a minha imagem fica mais alongada. Posso fazer o teste comigo? Claro. Então vamos lá, gente. Olha aqui, ó, eu tô aqui no fundo, tá vendo? Ó, tô aqui sentadinha. Agora eu vou fazer o que o Pedro ensinou, meu professor. Ó, vou pra frente. O que eu faço com as minhas pernas? Provavelmente você segurou a minha agora, você estava mais atrás. Gente, eu cresci, hein? Ó, gostei. Agora sim. Se colocar no plano aberto. E agora eu faço o quê? Uma outra coisa importante, vale como um detalhe, uma dica boa, é que toda comunicação é uma situação de ataque. Ou seja, você que está falando, ou eu, no caso agora, me proponho a conversar com você que está em casa. Eu não quero que você entre dentro do meu programa. Eu quero entrar dentro da sua casa. Com certeza. E isso implica numa posição de ataque. Então, ficar em posições que não refletem essa situação de ataque, como ficar com a perna dobrada ou ficar com o pezinho aqui atrás, vai fazer normalmente com que você perca a força de ataque, tende a lançar a cabeça para frente para poder lançar a voz que você acha que precisa desse impulso e vai comprometer a sua prega vocal, toda essa região muscular, e vai te complicar. Se você se coloca numa posição, normalmente que eu chamo de um pé na frente do outro. Assim? Né? Do jeito que pode eu tô? ser mínimo, pode ser só um pouquinho, pode ser bastante, você que sabe. E apoia
né? Como Te dá quem segurança. empurra, como quem empurra o pé contra o chão. Isso apoia a minha voz, porque eu tenho a base sustentada, e eu projeto muito melhor a minha expressão, e de maneira inteira. Incrível. Vocês gostaram? Mas as dicas acabaram, Mas mesmo gente. com a perna dobrada, tá? É que aqui não dá para fazer, meio complicado. Mas mesmo com a perna dobrada, você pode ficar com a perna dobrada, mas sempre coloca o pé numa posição que te lance para frente.